Hoje, 27/8/2023. Muito frio aqui, mano. Muito frio. Já tô no berço já aqui, mano. E lendo aqui, eu gosto de pesquisar esse manual de instrução, né? Então você já tem noção de que manual de instrução seria esse daqui. Isso mesmo. É um livro que as nações chamam Bíblia Sagrada, em outro idioma, a Torá. A Torá, que é de Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. O manual de instrução do Eterno para a humanidade. Interessante, galera. Interessante que esse livro, que o Velho Testamento, que as igrejas chamam, na realidade, pesquisando aqui, eu descobri que esse Velho Testamento, na realidade, são as escrituras hebraica e aramaica. E o Novo Testamento são as escrituras gregas cristãs. Isso mesmo. Inclusive, pessoal, tá vendo esse livro aqui, ó? Acredite, pessoal, de 100% desse livro sagrado, entre textos e contextos, e 100% dela, da escritura hebraica aramaica, o Velho Testamento, e as escrituras gregas cristãs, o Novo Testamento. De 100% desse livro, 70% dele se entende do jeito que se lê. E 30% desse grande livro não se entende do jeito que se lê, porque são enigmas proféticos. Isso mesmo. Porém, examinando e pesquisando junto com um instrutor que lhe ajude a entender o que já está pronto. Não te convencer e entender uma irrealidade. Isso mesmo. Pois um bom instrutor ou um bom professor só ensina o aluno que já está pronto e ajuda ele a raciocinar o que já existe, ok? Porém, o conteúdo desse livro não é difícil de entender. Só fazer exatamente o que o nosso mestre Yahushua, que é Jesus em português, só fazer o que ele pediu e falou o seguinte: examinar e pesquisar cuidadosamente as escrituras. Simples assim. Examinando junto com um professor, um instrutor, melhor ainda. Opa, por examinar esse livro, mano, eu lembrei de uma situação de um tempo atrás. Eu tenho um vizinho, né, que é muito religioso numa igreja. Cara, um tremendo profissional na área de construção de imóveis, alvenaria. Aí uma vez eu falei para ele, meu amigo, faz uma pergunta lá para você. Qual o motivo pelo qual você frequenta essa igreja sua há muitos anos? Mano, sabe o que ele me disse? Jorge, o motivo maior que eu vou nessa igreja há muito tempo, na minha religião, na minha doutrina, porque eu quero ir para o céu. Eu não quero ser lançado para o fogo do inferno eterno. Eu falei, beleza, mano, né? Então, boa viagem para você. Então, é o seguinte. Aí eu falei, vem cá, meu amigo, pode fazer uma pergunta? Né? Se por acaso Jesus, que é Yahushua no hebraico, ele falar para você que vai te dar uma vida eterna, porém você, né, não vai fazer parte daquele grupo que eu fiz um pacto com ele no mês de Nisan, 14 de Nisan, um dia antes da minha morte. Porque naquele grupo eu fiz um pacto de um reino celestial. Mas você vai participar do pacto junto com aquele malfeitor que morreu do lado do madeiro. Quando eu morri, que eu falei para aquele malfeitor, que ele disse para mim, né, falando em Jesus, dramatizando aqui. Aí o malfeitor disse para mim que, Senhor, livra de mim quando eu estiver no seu reino. Então eu disse para aquele malfeitor, eu te digo hoje, 2 pontos. Tu estarás comigo no paraíso, né? Você vai para o paraíso junto com aquele malfeitor. Você topa? Ele falou, Jorge, mas o paraíso não é o céu? Eu falei para o cidadão o seguinte, ó. A definição palavra paraíso significa um lugar ajardinado, livre de poluição, onde existe harmonia entre homens, animais e natureza. Será que lá no céu tem água, animais, pássaro? Ou essas coisas só tem aqui no nosso planeta? Ele falou, Jorge, tem aqui. Então, se Jesus e Yahushua falar para você, eu te dou uma vida eterna, em plena felicidade, né? Aqui na Terra, um lar paradísico, vidas eternas
em corpos humanos 100% biológicos. Um local onde que haverá belas e grandes residências, cada um onde construir e as ocuparão, plantar seu vinhedo e comerá seu fruto. Assim como está escrito em Isaías 63, 65, 63, o verso 23. Isso, Isaías 65, verso 23. E também, numa sociedade humana perfeita, onde que haverá superabundância de alimento. Assim como está escrito no Salmo 72:16, que haverá superabundância de alimento até nos cumes dos montes, das montanhas. E numa sociedade humana perfeita, também que não haverá doença, pandemias, mortes biológicas, né? Assim como está escrito em Isaías 33:24. Você topa morar nesse local? Num lar paradisíaco? Mano, incrível que pareça, o cidadão religioso disse: Jorge, estou fora. Aqui na terra, nesse paraíso, eu não quero ficar, não. Eu quero ir para o céu. Quero ser arrebatado. Mano, já percebeu como é que é a mentalidade dos religiosos, escravizados pelas doutrinas das igrejas, mano? Ninguém merece. Ou seja, resumindo, se o próprio Jesus aparecesse para ele, oferecesse uma vida eterna biológica no lar paradisíaco, ele ia recusar. Ele falou que não queria, não. Ele queria ir para o céu. Mano, para o céu? Acredita, a galera que vai para o céu já foi completo, baseado no primeiro pacto que Jesus e Yahshua fez lá no mês de Nisan, no dia 14 de Nisan, um dia antes da sua morte. Por quê? Que antes, desde a fundação do mundo, Deus criou um reino para escolher a humanidade com a esperança celestial. Então, visto que Israel tinha 12 tribos, e cada tribo Deus ia escolher 12.000, e 12.000 vezes 12 dá exatamente 144.000. Porque Jesus veio para os seus o rejeitaram. Quem eram os seus? As 12 tribos de Israel. Interessante que, na véspera do batismo de Jesus, em Yahshua, ele percebendo a rejeição das 12 tribos, e falou o seguinte: Ô Israel, quantas vezes meu pai queria juntar vocês debaixo de suas asas, assim como a galinha junto os pintinhos, e vocês o rejeitaram? Sabe de uma coisa? Meu pai vai tirar o Espírito Santo de vocês, tirar a oportunidade de vocês, e vai dar para uma nova nação que vai produzir fruto. Então, esse novo Israel começou com os 12 apóstolos. Isso mesmo. Por isso que não escolheu 11 nem 13. E no dia 14 de Nisan, do mês de Nisan, ele reunido ali com essa turma, nesse período, Zaqueu, Nicodemos, Lázaro e muitos outros, que nem consta o nome deles na Bíblia Sagrada, eles não participaram dessa reunião, onde Jesus e Yahshua, representou o pão simbolizando o seu corpo e o vinho simbolizando o seu sangue. Interessante que Jesus e Yahshua falou para esses dois a seguinte palavra: na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou vos preparar lugar. Quando tiver preparado lugar, virei e vos levarei para mim mesmo. Para onde estiver, sejais vós. Vós quem? Interessante. Enfatizando, Jesus falou: assim como meu Pai Celestial fez um pacto comigo, de um reino celestial, eu também faço um pacto contigo, de um reino celestial. Quando tiver preparado o lugar, virei e vos levarei. Para onde estiver, sejais vós. Vós quem? Quantos tinha? Não era 12? Ou seja, 12 apóstolos. Cada um dos apóstolos passaram a representar simbolicamente uma das 12 tribos de Israel. Visto que o Israel antigo, terreno, rejeitou o Messias, então ele escolheu 12 apóstolos. Isso mesmo, deu um a mais, deu um a menos. Exato que... Então, isso mesmo. Interessante, quando Jesus, Yahshua no hebraico, quando ele falou essas palavras, começou a partir o pão simbolizando o seu corpo, o vinho simbolizando o seu sangue. Ele percebendo que ali havia um traidor, então, e que era o Judas Iscariotes, ele se tocou, caiu na real, mano. Falando aqui um pouco dramatizado a linguagem de hoje. Aí o Judas Iscariotes, mano, ele vazou da sala. Visto que ele saiu imediatamente, as evidências indicam que ele não ia sair comendo pão, mordendo pão lá, bebendo vinho. Então ele vazou, então ficou 11. Depois de um tempo que Matias substituiu o lugar de Judas Iscariotes. Mas não deixou de ser 12. É isso mesmo.
Então ali Jesus fez um pacto de um reino celestial para escolher a raça humana entre as pessoas humanas, né, seus súditos, que exerceram fé no sacrifício resgatador de Jesus, Yahshua. Não apenas creram, mas que exerceram. Isso mesmo. E no dia da sua morte, ele já fez um segundo pacto com o malfeitor do lado do madeiro, daquela estaca, stauros, porque a palavra cruz no grego original significa stauro, que é igual um poste ou uma estaca. Esse assunto se Jesus morreu ou não numa cruz ou numa estaca, que é stauro, eu vou deixar esse assunto para outro vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Seguindo o raciocínio, isso mesmo. Seguindo o raciocínio lá do vizinho, no início, eu falei para ele, né? Se o próprio Jesus, né, oferecesse a vida eterna, não em corpos espirituais, no meio desse grupo, dos ungidos escolhidos, que é um grupo limitado, equivalente ao Maracanã do Rio de Janeiro, cheio de gente na época de futebol, né? Que acaba ali uma média de 145, 144 mil pessoas. É isso. Então, é isso mesmo. Isso mesmo. Então, Jesus fez um pacto com um grupo de pessoas, com os 12 apóstolos, e os apóstolos, cada um dos apóstolos passaram a representar as 2 tribos de Israel, que agora é um Israel espiritual. Inclusive, um dos apóstolos, iluminado pelo Espírito puro e santo do Eterno, disse a seguinte palavra: eu vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele tinha 144 mil. Quem é o Cordeiro de Deus? É óbvio que é Yahshua, Jesus. É um número literal. Visto que Jesus é só um, é literal. E com ele tinha quanto? Um grupo de 144 mil, escolhido entre a raça humana. Interessante. Esses receberão corpos espirituais para compor a administração de Jesus lá no céu. Lá do céu ele vai governar a terra, mano. Governar céus e terra ficará debaixo do mesmo governo. Como diz o Pai Nosso, venha o teu reino, ou seja, venha o teu governo, né? Seja feita a tua vontade nos céus e também na terra, porque lá é a central, lá é a matriz. Então Deus vai governar o planeta Terra de lá para cá. É óbvio que um governo poderoso não precisa vir pessoalmente governar um reinado, pode governar à distância, toda a província, todo o território. É isso, então Deus vai governar a terra como governa o céu. Se ele vai governar a terra como governa o céu, então quer dizer que céu e terra ficará debaixo do mesmo governo? Interessante, né? Inclusive, o apóstolo João, na ilha de Pátimo, né, teve uma grande visão, ou seja, um deslumbre do futuro, como se fosse uma imagem orográfica de uma grande definição, de uma grande sabedoria. Lá em Apocalipse 21, 3, né, e 4, o apóstolo João, na ilha de Pátimo, que fica para esse lado do Iraque, o Irã, ele falou o seguinte: eu ouvi uma voz alta do trono dizer: eis que a tenda de Deus está com a humanidade, a morada de Deus está com a humanidade. Ele será o seu Deus, ele será o seu Deus e ele será o seu povo. E o próprio Deus estará com eles. Interessante, se o próprio Deus vai estar com a humanidade, né? Por que as religiões falam que quer ser arrebatado e ir para lá? Ou seja, Deus vai estar na humanidade, com a humanidade, no sentido de governar, cuidar do povo. Estando com a humanidade, o seu súdito, que exerceram fé no sacrifício resgatador do seu filho Yahshua, Jesus, então ele vai cuidar do povo, né? Governar céu e terra debaixo do mesmo governo, conforme diz o Pai Nosso. Né? E ainda no Apocalipse 21, 4, deixou bem claro que Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá morte. Onde que será que vai deixar de haver morte? Deixar de existir dor, choro? Vai deixar de existir aonde? Lá no céu? Será que lá alguém chora, alguém sofre, alguém morre? Ou essas coisas acontecem na terra? É óbvio que é aqui. São prova fidedigna após ele reconfigurar o planeta Terra, vir governar o planeta como governa o céu. É óbvio que ele vai banir essas imperfeições do nosso planeta. Então, pessoal, quem gostou desse vídeo aí, inscreve, dá um joinha, dá um like, tá bom? Então, tenha uma boa noite e fica com Deus.